Como vimos no vídeo, a falta de adaptação ou de adequação ao cenário adverso é um dos fatores que pode gerar acidente com tombamento. E eu gostaria de chamar a atenção para um fato muito importante. Movimentar bruscamente o volante dentro de uma curva pode ser fatal para provocar um tombamento. Caso seja necessário manusear o volante numa curva, procure fazê-lo com movimentos suaves, para fazer corretamente uma curva na rodovia, em que os riscos de acidentes são maiores. É importante buscar acompanhar o raio da curva a partir do ponto de tangência da mesma. O ponto de tangência de uma curva é aquele ponto em que você começa a virar o volante dentro da curva, acertando o seu trajeto em conformidade com o raio da mesma, entendeu? Então, a partir do ponto de tangência, usar freio de serviço é extremamente perigoso, principalmente pelo fato de estarmos transportando cargas líquidas que se movimentam muito no interior do tanque do caminhão. Procure manter firmemente as mãos no volante durante uma curva. Isso irá proporcionar estabilidade para o caminhão, evitar a perda do controle do mesmo e deixá-lo apto a reagir diante de um fato inesperado. O volante vai voltar para a posição original no final da curva, no ponto de saída da mesma. Outro fator importante é a falta de previsão. Por exemplo, outro veículo ou buraco, ou um veículo acidentado na pista, ou um obstáculo que seja, que possa surgir subitamente à frente do caminhão e o motorista se assusta e faz uma manobra evasiva brusca para desviar, sem realizar uma análise de risco do cenário. Isso é extremamente perigoso. O fato é que há motoristas que com frequência deixam de ver os obstáculos na via com antecedência, para que possa prever as falhas de terceiros, a tempo de evitar um conflito e identificar itens relevantes no cenário para que possa se programar. E aí, toma ações por impulso, sem tempo de fazer uma análise do risco presente. E muitos acidentes com tombamento de caminhões poderiam ser evitados se os motoristas formassem hábitos que permitissem reconhecer o cenário de trânsito com antecedência, o cenário futuro, adaptando assim as condições mutantes de forma programada. Mas para isso é importante olhar bem adiante para que possa assim trabalhar antecipando os riscos e perigos no seu cenário futuro. Então, ao se aproximar de pontos críticos, como rotatória ou outros, o motorista defensivo deve, primeiramente, se programar mentalmente, acionar o freio motor em estágio compatível com aquela condição adversa que você vai entrar, ajustando a marcha, ajustando a velocidade antecipadamente. E importante, deve atentar-se para a tecnologia do rotograma falado e dos alertas das cercas eletrônicas que avisam a delimitação de velocidade para aquele ponto. Em pontos críticos, devemos ajustar a velocidade do caminhão para no mínimo 10 km por hora para CTs tipo carreta e para 20 km por hora para caminhões tipo biarticulados, e que tem que ser abaixo do limite de velocidade indicado nas placas. As cercas eletrônicas são as nossas aliadas nesse quesito. Os exemplos mais comuns de pontos críticos são curvas acentuadas, curvas fechadas, curvas sequenciais e em forma de S, declives íngremes, descida de serras. Nesses casos, reduza a velocidade com bastante antecedência, programe-se, não faça manobras bruscas, use marcha compatível com o declive e utilize o freio motor no estágio coerente com aquele declive. Outro exemplo de ponto crítico são as rotatórias e as alças de acesso de viadutos e de rodovias ou de vias expressas, tanto de acesso quanto de saída. Nessas situações, o motorista deve se programar com antecedência, reduzindo a velocidade abaixo da indicada nas placas de sinalização e atentar-se para os avisos das cercas eletrônicas. E lembre-se que todos os pontos críticos podem se agravar
quando as condições climáticas são desfavoráveis. Vale ressaltar que as placas de sinalização são sinais de pontos críticos em sua rota. Portanto, fique atento a cada uma delas e, caso algo esteja diferente do rotograma, informe imediatamente a sua supervisão para que faça a devida correção no rotograma, para que outros colegas, quando forem, já possam se deparar com aquela situação adversa nova que você identificou. Agora, uma pergunta muito comum quando falamos desse tema é por que caminhões tombam com tanta facilidade, né? Pois muito bem, se o motorista de um automóvel exagerar na velocidade numa curva, o automóvel inicialmente irá cantar pneus, em seguida vai derrapar e somente se encontrar um obstáculo como um buraco na pista ou o meio-fio é que ele vai tombar. Caso contrário, apenas derrapará na pista. Porém, em caminhão carregado a coisa é bem diferente, ou seja, ele tomba sem sequer derrapar. Portanto, meu querido irmão motorista de caminhão, nós como motoristas profissionais que dirigimos esses caminhões transportando cargas perigosas, não podemos nos dar o luxo de errar a velocidade em curvas, porque isso pode ser fatal. E como o caminhão reage se o motorista exagerar a velocidade numa curva? No caso de excesso, há um processo de transferência de peso. A transferência de peso se dá da seguinte forma: quando o caminhão atinge o ponto de tangência da curva, ou seja, no momento em que o motorista gira o volante do CT para o lado interno da curva, ocorre uma transferência de peso do caminhão e da carga do lado interno da curva para o lado externo da curva. Ou seja, desequilibra totalmente a estabilidade do caminhão. Quando o caminhão está em linha reta na pista, o peso tanto do caminhão quanto da carga é distribuído de forma uniforme para todas as pontas de eixo do caminhão. Na proporção em que o caminhão vai adentrando a curva, o peso vai diminuindo da parte interna da curva e vai aumentando do lado externo da curva. Se por acaso no meio da curva o motorista se assustar e acionar o freio de serviço, o freio irá atuar com maior severidade nas rodas do lado interno da curva, porque o peso neste momento está mal distribuído no caminhão. Por isso que é comum em curvas nós vermos listas de freio, marcas de freio apenas de um lado. É porque se dá esse fenômeno, um lado está pesado, o outro está leve e aquela roda trava e marca a pista. Se levantar os pneus da tração, o tombamento é irreversível. Simplificando, tombamento é um acidente de transferência de peso do lado interno da curva para o lado externo da mesma. Gostaria de ver com você um vídeo que irá nos ajudar a entender isso que acabei de falar.